Oi, gente! Que bom estarmos juntos para mais um estudo da série Gente que Deus Usa. Temos mais uma pessoa para analisar, mais uma vida, mais uma trajetória no dia de hoje. Será um estudo muito especial. Então, nesse momento, se prepare, se concentre para iniciarmos o estudo. Ore ao Senhor e deixe aí separado o seu kit, que é o seu lápis ou sua caneta, a sua Bíblia e um caderno de anotações. Vamos embora lá começar o nosso estudo? Me acompanhe. Vamos lá, hoje nós vamos estudar sobre ele, Saul. Saul, manobras erradas na estrada da vida. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2 e os versículos do 15 ao 17, conforme está aqui em cima na tela. Pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. Quis era um homem rico e de grande influência da tribo de Benjamim. Quis era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Era mais alto do que qualquer outro homem daquele povo. Vamos para o versículo 15. Vou ler também o versículo 14. E assim eles foram para a cidade. Quando entraram pela porta, viram Samuel, que saía na direção deles e se dirigia para o lugar de culto. No dia anterior, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. Amanhã, a esta hora, vou enviar a você um homem da terra de Benjamim. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele, como sinal de que ele será o líder sobre Israel, o meu povo. Esse homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Esse é o homem de quem lhe falei. Esse governará o meu povo. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos começar a entender um pouquinho sobre o livro de Samuel e um pouquinho sobre a vida de Saul. A narrativa em 1 Samuel é uma parte muito importante da história dos israelitas. É muito importante. Essa narrativa, esse livro de 1 Samuel, 2 Samuel, relatam uns contextos históricos importantíssimos para a gente compreender muita coisa da Bíblia, a história do povo de Israel. Por isso, eu recomendo para você que, além das leituras que vamos fazer aqui, das indicações que tem para vocês de leitura, eu recomendo que você leia todo o livro de 1 Samuel e todo o livro de 2 Samuel, para que você consiga, da melhor forma, compreender a Bíblia. Por que a narrativa de 1 Samuel é importante demais para a história? Porque o objetivo do livro de 1 Samuel é mostrar justamente a transição da teocracia para a monarquia. Explico para vocês. O que vem a ser, explicarei para vocês de forma simples, a teocracia. A teocracia era uma forma de governo, né, que era Deus no comando, era Deus governando o povo. E nesse livro relata essa transição de teocracia, de Deus governando o povo, para a instituição da monarquia. E o que vem a ser monarquia? A monarquia é uma forma de governo onde reis governam. Para te clarear a mente, hoje em dia nós temos como monarquia um exemplo para te dar, onde um local é comandado por reis, é lá na Inglaterra. É um exemplo aí que você pode gravar. Então, esse é um período de transição. Após a conquista de Canaã, da terra prometida que o Senhor, havia falado que daria ao povo, o reino de Deus estava sendo conduzido, o povo estava sendo conduzido, na verdade, por Deus. Então, era o Senhor no comando,
Deus, por intermédio dos juízes e dos profetas, conduzia o seu povo. O povo era chamado de reino unido. O povo era unido, era um povo só. E somente depois que vem acontecer a divisão dos reinos, quando a instituição da monarquia já acontece, quando a gente tem uma forma de governo dos israelitas como monarquia, os reis no comando, acontece uma determinada situação em que o reino é dividido. E isso é um pouco para além, né, do que a gente está estudando aqui hoje. Então você pode ler lá na frente como foi, né? Pode ler na Bíblia mais à frente como foi a divisão do reino, né? Reino do Sul e o Reino do Norte. Aqui então, nesse momento que estamos da história, o reino ele estava unido. Porém, o que aconteceu? Samuel já estava velho e colocou os seus filhos. Samuel, ele foi o juiz, o sacerdote, o que comandava o povo. Porém, ele já estava velho, né? Ele foi o último juiz, o último ali a comandar nesse sistema de teocracia. Ele estava velho, desgastado, então colocou os seus filhos no comando. E os seus filhos vacilaram muito, desobedeceram ao Senhor, embora tivessem consigo um excelente exemplo de pai, né, de um homem que obedeceu e serviu a Deus, eles optaram por fazer diferente. Então o povo, observando a velhice de Samuel e que os filhos de Samuel estavam trapaceando e não obedeciam ao Senhor, o povo observando isso e também observando que as nações vizinhas já tinham rei, eles começaram a questionar e pedir a Samuel que também o seu povo tivesse um rei. Por esses três motivos: por Samuel estar velho, por colocar os seus filhos no comando e eles não irem bem, e por observarem as nações e ver que todos tinham um rei. Só que eles não se deram conta de que esse pedido, essa decisão, traria consigo muitas consequências. Eles não sabiam o que estavam pedindo. Então, conforme eles iam aumentando nesse poderio militar deles, eles começaram a pensar, né, que a fraqueza deles, né, embora eles estivessem com poderio militar em alta, eles começaram a observar que, dado o momento, né, eles estavam se enfraquecendo porque não tinham um rei. Começaram a pensar nisso, nós vamos acabar parando, nós estamos perdidos, desorientados, nós estávamos com um poderio militar muito grande, mas agora está acontecendo alguma coisa que está desestruturando a gente. Então eles acharam que isso se dava por conta de não ter um rei, quando na verdade o problema deles era a falta de confiança em Deus, de continuar acreditando em Deus, no governo do Senhor. E com isso, né, eles pedem um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, versículo 15, já é profetizado acerca disso, que o povo pediria um rei, que o povo teria um rei. Já o Senhor já falava sobre isso e das consequências, né, dos desdobramentos que isso traria para a vida deles, né? E assim aconteceu. E Deus, ele, quando Samuel procura ao Senhor falando: Senhor, o povo quer um rei. O Senhor, sim, Samuel, vamos dar um rei ao povo, mas explique ao povo quais serão as consequências de se ter um rei. O que o rei vai poder fazer com eles, como o rei vai poder proceder. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 11 a 17. Ele dá uma lista. Ele fala nessa passagem, 1 Samuel 8, e também um pouco mais à frente, quando Saul é consagrado rei, ele fala, ele relembra para o povo o que o rei faria, o que um rei, né, o que esse sistema de monarquia, como funcionaria. E o Senhor deixa bem claro, então, que as consequências de se ter um rei seria opressão, guerras e exploração econômica. Resumindo, o Senhor faz uma lista, resumindo, está nisso, em opressão,
em guerras e exploração econômica. Mas ainda assim, o povo cegamente insiste em queremos um rei. E aí então é que o Senhor permite que eles tenham um rei e o Senhor convoca Saul para ser o rei do povo. Então, por intermédio aí de Saul, a gente tenta o início, né, da monarquia e ao longo do tempo, né, dos séculos, o povo experimentou a monarquia ora como bênção, quando o rei confiava e obedecia, né, a Deus, ora como maldição, quando o rei desobedecia. Então o povo foi vivendo nesse sistema, né, de monarquia. Se o rei era bom, se o rei atentava para os mandamentos do Senhor, ele caminhava bem. Se não atentava, todo mundo perecia. Então é aí que entra o nosso bendito Saul, primeiro rei de Israel. Vamos entender um pouquinho mais sobre a vida de Saul. Segue o próximo slide. Quem era Saul? Um panorama bem rápido de quem era Saul. Ele era jovem, tinha saúde, muita força e ele era muito formoso. A Bíblia deixa isso bem claro, que ele tinha uma beleza que ninguém tinha naquele tempo, naquela localidade. E por isso, né, ele era bem aceito, bem visto. Seu pai era Quis, um homem de muitas posses, que era rico. Portanto, Saul era uma pessoa que também tinha uma estabilidade financeira. E Saul tinha com ele o primordial, a presença do Espírito Santo. O texto diz que Saul era cheio do Espírito Santo, tão cheio que tem um momento em que ele profetiza e as pessoas acham até que ele é um profeta. As pessoas o confundem, achando que ele é um profeta. Tamanha presença do Espírito Santo dentro dele, o movimentando, trabalhando dentro dele. Para a vida de Saul, Deus sonhou com uma liderança incrível. Deus sonhou com um reinado incrível, projetou planos. À medida que Saul fosse ouvindo Deus, esses planos iriam se concretizando. Porém, Saul não deu ouvido ao Senhor a todo momento. Vamos iniciar agora um pouco da trajetória de Saul, como foi o seu reinado. Foi um reinado onde ele cometeu mais erros do que acertos. Ele pouco teve desenvoltura em seu reinado, né? Por, em determinados momentos, não dar ouvido à voz do Senhor. Vamos avançando para o próximo slide. E aqui nós vamos entender um pouco dos erros cometidos por Saul. Embora ele tivesse sucesso e reconhecimento do público, todos tinham esse reconhecimento por Saul, nosso rei, o rei a qual a gente desejou muito, esse reconhecimento, esse sucesso não conseguiram esconder as fraquezas de caráter que havia em Saul. E analisando os erros cometidos na liderança, no governo de Saul, é que nós iremos entender como deve ser uma pessoa que Deus usa. O que devemos fazer e o que não devemos fazer, iremos compreender por intermédio dos erros cometidos por Saul. Conforme falei, ele teve um tempo de liderança com muitos erros, né? Então, esses erros de Saul nos ensinarão a sermos melhores pessoas. Começando com um erro que Saul cometeu, foi quando Samuel pede para Saul liderar, lá no início, quando ele está sendo escolhido, né? E ele apresenta desculpas de incapacidade. Saul diz para Samuel: olha, mas logo eu, um homem de uma cidade, né? Eu não sou, ele diz para Samuel: eu não sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos.
né? O meu grupo de família é o menos importante de todos os grupos de família de Benjamim. Então, por que o Senhor está dizendo essas coisas ao meu respeito, que eu sou escolhido do Senhor? Então, aqui, Saul já demonstra uma fraqueza. Ele começa a se diminuir. Ele não conseguia se ver como uma pessoa digna de ser usada por Deus. Ele se achava o menor, ele se achava incapaz. Então ele começa a apresentar desculpas. E isso não acontece conosco por muitas vezes? Nós achamos que não somos capazes, nós achamos que não podemos, nós achamos que de onde viemos não é um local adequado, logo eu, uma pessoa que vim disso, que vim daquilo, que era isso, que era aquilo, o Senhor quer usar a mim? E o Senhor afirma, né? Era Saul mesmo, ele mesmo que o Senhor queria usar para governar o povo. E é você mesmo que o Senhor quer usar para abençoar as pessoas que estão à sua volta. É você mesmo. Então, não apresente desculpas quando o Senhor apresentar para ti uma missão, um objetivo de vida, o que Ele planejou para a sua vida, para que você faça. Não pense, eu não sei falar, eu não sei fazer, não sei... Claro que você não sabe, claro que com você sozinho não funcionará, porque não somos nós, é na força do Senhor. Nós precisamos tirar esse eu não consigo e dizer, com Cristo eu consigo. Com Cristo, eu vou adiante, eu consigo cumprir essa tarefa. Segundo, quando chega o tempo, né? Depois que Samuel fala com Saul e quando chega o tempo dele ser ungido rei, Saul se esconde entre as bagagens, gente, entre as bagagens. Ele se esconde. Como isso, gente? Como que acontece uma coisa dessa? O que aconteceu com Saul nesse momento? Foi medo? Ou ele ainda estava naquele sentimento de incapacidade, achando que não era capaz de assumir tamanha responsabilidade, mesmo o profeta do Senhor, o homem de Deus, dizendo para ele, né, que o Senhor estaria com ele, que Deus o escolheu, portanto ele não estaria sozinho, né, que ele teria ali a assistência divina diretamente com ele. Ainda assim, Saul, no momento da consagração ali, de ser ungido, ele se esconde entre as bagagens. Terceiro, quando os soldados de Saul começam a se dispersar, ele entra em pânico e desobedece às ordens divinas, ou seja, ele age com impaciência. Samuel lhe dá uma ordem que era para ele aguardar durante 7 dias sua chegada. E ao longo desse período passou, né, o tempo em que Samuel havia combinado de chegar. Então, os soldados de Saul começam a se dispersar e a abandoná-lo. E ele fica desesperado. E agora, como eu vou fazer? Só que a ordem do Senhor era aguarde. Me aguarde. Samuel falou, me aguarde. Porque Samuel iria oferecer, né, os sacrifícios ali ao Senhor, para que aí sim eles fossem, né, à batalha com direcionamento do Senhor. Porém, nesse momento, Saul toma uma decisão que começa a transformar toda a sua trajetória, né, que tinha essa pretensão de ser uma trajetória de bênção, ele começa a transformar em maldição para a sua vida, pois aí suas fraquezas começam a ser reveladas. Nesse momento, com medo de perder todo o seu exército, ele desobedece o que o Senhor fala por intermédio de Samuel e ele sacrifica, né? Ele assume um papel que não é dele.
Mais uma vez, um rei assumindo um papel do sacerdócio que não lhe pertence. Ele foi impaciente, ele ficou nervoso e desobedeceu a Deus. Não esperou por Samuel e ele mesmo ocupa o lugar do sacerdócio para oferecer sacrifício. Gente, ele foi muito impaciente. E a impaciência é uma confissão de que não acreditamos que Deus se acha no controle de tudo. É um desacreditar em Deus, é dizer para Ele, olha, eu acho que o Senhor não está no controle, então assumirei eu o controle. Então, é necessário muita paciência para cumprirmos o que o Senhor nos orientar e esperar o momento certo das coisas. Samuel chega, né, no momento em que Saul está fazendo o que não devia, ocupando o lugar que não devia. E nesse momento acontece a primeira rejeição do Senhor em relação a Saul. O Senhor abominou a atitude de Saul e se arrependeu de ter escolhido Saul como sendo, né, o rei para o seu povo. E ali, naquele momento, Samuel já entrega a mensagem do Senhor dizendo que o Senhor já o rejeitava como rei. Portanto, foi aí a primeira rejeição, né, do Senhor em relação a ele por conta dessa impaciência que o levou à desobediência. Vamos avançando. Continuando então sobre os erros cometidos por Saul. O quarto erro é que Saul desobedece mais uma vez ao Senhor. Quando Saul vai atacar os amalequitas, ele está com medo de confiar em Deus e de destruir o inimigo, portanto, ele desobedece mais uma vez ao Senhor. A ordem que o Senhor deu a ele foi a seguinte, tá lá no texto 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Agora vá e destrua por completo os amalequitas, não poupe ninguém, mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumento. E versículo 9 diz assim: Saul e seus homens não mataram Agag. Agag era rei dos amalequitas, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas destruíram tudo o que valia pouca coisa ou era inútil. Ou seja, mais uma obediência praticada por Saul. E nesse momento, o Senhor diz a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Era necessário que Saul seguisse as palavras do Senhor. A desobediência produz para nós muitas tragédias. Quando não ouvimos, mas a voz de Deus é a orientação do Senhor nos direcionando o caminho pelo qual devemos seguir, a gente vai entrando numa decadência, e foi assim que aconteceu com Saul. Então, quando ele foi confrontado, aí no quinto tópico, que ele foi confrontado com o seu pecado, ele apresenta justificativas e mente. Então começa o diálogo de Samuel com Saul, questionando por que ele fez isso, ele não devia fazer isso, não foi isso que o Senhor lhe ordenou. No versículo 15, ele diz assim: os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor e o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Prestem atenção, os soldados não mataram o melhor das ovelhas e do bois. Correto, verdade. Confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Aqui ele mente. Ele não destruiu tudo.
Ele estava guardando consigo Agag. Então ele confessa até o seu erro, né? Apresenta justificativas ali, né? Ele começa apresentando algumas justificativas para o seu erro cometido, dizendo que aquilo que ele fez foi para sacrificar, ele preservou, né, todos aqueles animais para sacrificar ao Senhor. Eram animais bons, ele separou o melhor para sacrificar ao Senhor e o restante ele matou. Então ele começa a entrar num processo bem complicado, onde suas fragilidades começam a aflorar. Então entra a mentira, entra a desobediência e uma desculpa esfarrapada de que perderia aqueles animais, né, para poder sacrificar ao Senhor. E é quando o Senhor, né, faz aquela declaração clássica, fala por intermédio da boca de Samuel, e Samuel diz: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que as ofertas da gordura de carneiros. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado da feitiçaria, a teimosia é tão séria quanto adorar imagem. Ou seja, obediência quero e não sacrifícios. E com isso a gente aprende que boas intenções não são substitutas para a obediência. Se Deus mandou fazer de uma forma, faça dessa forma. Se Deus orientou que seja assim, faça assim. Uma pessoa que Deus usa, ela jamais pode perder, né, a orientação do Senhor para a sua vida. Ela jamais poderá deixar de lado isso, perder o contato com Deus para ouvir o Senhor instruindo e direcionando. Portanto, analise a sua vida. Você tem obedecido ao Senhor, ao que Ele tem te ordenado, ao que Ele tem te orientado? Ou você tem inventado desculpas em cima de desculpas e com isso você está se emaranhando na mentira e com isso você está criando sacrifícios pensando que está agradando ao Senhor, mas não está, porque a única coisa que Ele quer da sua vida e da minha vida é obediência. Apenas isso. Saul, ele relutou, ele ficou ali, né? Confrontando Samuel, tentando dar desculpas, né? E só depois, né, que Samuel falou mais uma vez com ele, que Samuel explica que o Senhor o rejeitou, o Senhor estava entristecido com a desobediência dele. E aí então que ele consegue cair em si, para de inventar desculpas e reconhece de fato o seu erro, quando finalmente ele confessa: pequei, na verdade desobedeci as instruções e ao mandamento do Senhor. Ele fala isso: porque tive medo do povo e fiz o que me pediram. Por favor, perdoe o meu pecado agora e vá comigo adorar ao Senhor. Ele se rendeu ao que o povo pediu, ele teve medo e com isso, com esses sentimentos, né, pavorosos dentro de si, ele caiu na tentação de dar ouvidos à voz errada e desobedecer ao seu Deus. Segunda rejeição do Senhor em relação a Saul. E a última, o Senhor já não o considerava mais rei e para si ele foi procurar um outro rei, né? Saul, ele tinha essa dificuldade, uma dificuldade muito grande, que infelizmente fazia com que ele buscasse a glória que deveria ser para Deus, para si. O sexto erro dele foi construir uma estátua para si, né? Quando Samuel vai ao encontro de Saul para conversar com ele sobre o erro que ele havia cometido, ele estava no Monte Carmelo para levantar um monumento para si próprio. Saul já estava num estágio de vida bem desorientado, bem perdido, né, com as suas fraquezas em muita evidência. Ele buscava para si glória para o seu nome, queria ser adorado. Ele tinha essa fragilidade, ele necessitava de elogio, ele necessitava de pessoas o aclamando. E isso produz para si uma grande
queda. Vamos seguir aí, continuando com os erros que Saul cometeu. Seguimos então analisando os erros cometidos por Saul. Após essa segunda rejeição do Senhor em relação a Saul, literalmente o fim do reinado dele, pois o Senhor já não estava mais com ele e o Senhor já havia decidido que Saul não seria mais o rei. E então ele orienta Samuel que siga as diretrizes que ele daria para que consagrasse um novo rei, que sabemos que esse rei era Davi. E imediatamente o Espírito do Senhor saiu de Saul, o que tornou, mais difícil a vida, de Saul e ele manter, o seu equilíbrio e não multiplicar aí, intensificar as suas fraquezas. Então Davi é escolhido como novo rei. E como se dá o acesso de Davi a Saul? Davi tocava harpas. E quando o Espírito Santo saiu de Saul, ele ficou atormentado, muito atormentado. Então, sugeriram a Saul que trouxesse alguém para tocar harpa para ele, para que esse espírito de tormento saísse dele. E então indicaram Davi, filho de Jessé. Davi foi tocar essa harpa para que esse espírito imundo saísse da vida de Saul. Aí eles começam a ter, os primeiros contatos. Logo depois vem um episódio em que Davi ele se coloca à disposição como um servo sem temor, destemido na força do Senhor, com toda ousadia, se coloca à disposição para vencer a batalha contra Golias. E Davi vence essa batalha. Então, é nesse momento que a gente observa esse sétimo erro cometido por Saul. Ele estava tão desequilibrado que ele estava com ciúmes de forma assim descontrolada. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 8 ao versículo 11, diz que as mulheres, cantavam para Davi, dizendo que Davi era excelente, criaram um jargão dizendo: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, e as mulheres gritavam isso pelo caminho, o que demonstrou uma fraqueza muito grande de Saul. Saul se questiona, ele não gostou nada do que essas mulheres, ficaram cantando e ficou muito zangado. Que história é essa, disse ele? Elas atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim somente milhares? Portanto, Saul, sem a presença do Espírito Santo na vida dele, passou a ser controlado pelo maligno. Seu coração se tornou um poço de ódio, de inveja, de ciúme, de insegurança. Ele demonstrava, e no texto está claro, total inveja e total desequilíbrio, E nessa situação em que ele é comparado a Davi. Esse é um erro que a gente não pode cometer na caminhada. Pessoas que são usadas pelo Senhor buscam nele o equilíbrio para esses sentimentos não o dominarem, como o ódio, a inveja, a insegurança. A insegurança de Saul, ela já é exposta, como a gente já falou aqui lá no início, quando ele se considera uma pessoa incapaz e se diminui diante do desafio que o Senhor propõe para ele. Essa insegurança ela veio aflorar ao longo da trajetória quando ele é colocado diante de situações que o confrontam, que mostram para ele, extrai de dentro dele as suas fraquezas. Então dentro dele havia inveja, havia insegurança. Saul ficou tão desorientado, sem a presença do Espírito Santo com ele, que mais um dos erros de Saul, o 10º erro,
ele consultou uma feiticeira. O Senhor já não estava mais com ele, o Senhor já não falava mais com ele, o Senhor não orientava mais a ele, porque o Senhor já não o via mais como rei. O Senhor não tinha o que falar mais com ele. Ele não era mais o rei, ele estava rejeitado como rei. Então ele não tinha quem consultar, né? O Samuel já havia morrido, ele não tinha com quem falar. E ele estava tão perdido em suas crenças que ele foi consultar uma feiticeira para que trouxesse Samuel de volta, para que ele conseguisse falar com Samuel, uma pessoa já morta. Tamanho descontrole, perdido de seus valores ele estava. Sem a presença do Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo, nos orientamos, nós tendemos a cometer atos impensáveis e de até mudar os nossos princípios e valores, nos apegarmos a coisas que não condizem com a palavra de Deus e com os princípios ensinados pelo Senhor. Assim Saul fez, tamanho o seu desespero. E Saul, infelizmente, ele tem um fim muito trágico. Ele estava muito desorientado, sem a presença de Deus, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. E então, numa batalha, ele comete o suicídio. E nesse dia em que ele comete o suicídio, ele se joga por cima de sua própria espada. Antes disso, ele pede pela morte, ele pede que o seu escudeiro o mate. Seu escudeiro não fez isso. Então ele mesmo se lança, né, sobre a sua espada ali e se mata. Tamanha desorientação. Ele, nesse dia, com ele, as escolhas dele, as consequências desse descontrole, da ausência da presença de Deus na vida dele, trouxe muita tragédia, que não só atingiu a sua vida, atingiu também os seus filhos. Nesse dia morreu com ele os seus filhos, Jonatas também, né? O seu escudeiro morreu e os seus soldados todos morreram. Portanto, uma tragédia generalizada consigo, né? Com Saul, muitas pessoas foram levadas. E aqui também o texto nos dá um esclarecimento que Saul, ele se debruçou sobre a sua espada, porém, ele não morreu ali na hora. Aconteceu que um amalequita contribuiu para a morte de Saul, que não isenta o fato dele ter cometido o suicídio. Foi suicídio, né? Atentado à própria vida, se lançar sobre aquela espada, né? Um amalequita apareceu no momento ali da guerra e a ele, o Saul também pediu: termine de me matar, me mate, né? Acabe comigo logo de uma vez, né? Havia esse desejo de morte já em Saul. Então, o amalequita obedece à voz de Saul, sabendo, observando por ali, pela situação de que não haveria condição nenhuma dele continuar vivo. O amalequita, então, ajuda ali, contribui na morte de Saul. Isso está lá já em 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 9, e o versículo 10 já começa relatando. Esse amalequita vai até Davi dar a notícia da morte de Saul. Ao longo da trajetória de Saul, né, esse desequilíbrio e esse ciúme, essa inveja, elas afloram muito em seu relacionamento com Davi. Quando ele então descobre que Davi era o rei a qual o Senhor escolheu, ele cria uma resistência muito grande a Davi. Davi tinha um carinho enorme por Saul e Saul só queria matá-lo, só queria tirá-lo da frente dele. Então ele instaura uma guerra contra Davi, que por vezes Davi precisou ficar escondido até que Saul morresse, para que ele então pudesse assumir de fato o reinado. Saul por vezes lançou lanças contra Davi, palavras de maldição contrárias,
E Davi só o respondia com bondade. Davi teve muitas oportunidades, né, de acabar com a vida de Saul, mas Davi reconhecia quem era Saul, o que ele representava, e Davi o amava, amava sua família, seu filho Jonathan. Então Davi tinha grande consideração por Saul. Então a gente já observa que a atitude de Davi é totalmente contrária à atitude de Saul, que faz com que a gente entenda a mudança que o Senhor faz de liderança, né? Rejeitando Saul e colocando Davi em evidência para que governe o povo. Portanto, a instituição de fato da monarquia, ela se dá, né, de forma primorosa aí por Davi, perdão. Davi, por intermédio de Davi, a instituição da monarquia é feita assim, de forma mais correta, porque Saul tem uma liderança muito deficiente. Em pouco tempo ele consegue meter os pés pelas mãos e cometer erros em cima de erros. Aqui eu relatei para vocês apenas 11 erros, mas quando a gente vai analisando toda a história, a gente consegue observar nos mínimos detalhes os erros cometidos por Saul. Começou bem e infelizmente no caminho foi desandando, né? E ficou dessa forma, desorientado a ponto de chegar a cometer um suicídio. Concluindo, vamos lá, me acompanhe no próximo slide. A conclusão que a gente chega é que o que distinguiu Saul de seu sucessor Davi não foi o pecado, né? Porque ambos pecaram contra Deus. Saul pecou contra Deus e Davi também, conhecendo a história dele, a gente sabe que ele pecou contra Deus. A diferença é que Davi foi confrontado e arrependeu-se. Saul tornou-se mais endurecido. Saul pensava na sua própria glória. Davi buscava a glória de Deus. Há uma diferença gritante, muito grande entre esses dois. E por intermédio de Davi, há essa instituição da monarquia e da linhagem aí, da semente de Davi, vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com Saul, a gente aprende muitas coisas baseadas em seus erros, para que a gente não cometa. Uma pessoa que é usada por Deus, ela precisa ser diferente das atitudes mostradas aqui ao longo desse estudo da vida de Saul. Davi era confrontado em seus pecados e se arrependia, por isso ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Saul, quando confrontado, ele era cheio de razões, ele queria explicar, e aí ele endurecia mais o seu coração, ele queria criar justificativas para o Senhor mediante ao seu erro. E Saul tinha uma grande deficiência em seu caráter em relação a querer para si glória, querer ser glorificado, querer ser aclamado, querer ser reverenciado. Nós não somos nada. E quando entramos nesse mérito de querermos ser gloriados, querermos ser aclamados, o Senhor não permite que isso aconteça, porque a palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que Deus continue falando ao seu coração, para que a cada dia você seja uma pessoa que Deus usa, uma pessoa transformada, cheia do Espírito Santo e não possuída por espíritos malignos que te levem à destruição. Cuidado com esses sentimentos, ódio, inveja. Cuidado com esse sentimento de orgulho, de querer glória para si. Esses sentimentos são de destruição, destroem o nosso interior e aqueles que estão à nossa volta e nos gerarão consequências severas, como a gente pôde analisar na vida de Saul. Uma pessoa que Deus usa, uma gente que Deus usa,
é uma pessoa humilde, uma pessoa segundo o coração de Deus. Lembre-se, ambos pecaram. Saul não foi perfeito e Davi sequer foi perfeito, como ninguém na Bíblia foi perfeito, apenas Jesus. Porém, Deus usou muitas pessoas imperfeitas, pessoas que eram humildes, que se humilhavam diante dele e reconheciam os seus erros. Portanto, você, eu, somos pessoas que Deus quer usar, independente dos nossos erros, que Ele encontre em você, encontre em mim, um coração quebrantado e ensinável, onde Ele possa habitar, onde Ele possa transformar, onde Ele possa fazer mudança do nosso caráter, porque só eu, só você, né, sabe o que tem dentro de você e o que tem dentro de mim, que são fraquezas, que precisam ser corrigidas, transformadas. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Que o Espírito Santo de Deus te inunde, que o Espírito Santo de Deus te transforme e que jamais ele se aparte de ti. Deus seja contigo hoje e sempre, para a glória dele. Deus glorifique o nome dele por intermédio da sua vida diante das nações. Deus te abençoe grandemente.